Era para ser só mais um dia comum na casa onde ela nasceu e cresceu. Mas naquele fim de tarde, com as nuvens escuras cobrindo o céu como um presságio silencioso, tudo desabou. Lívia, de apenas 23 anos, foi arrastada do quarto pelos próprios pais com gritos de ódio que ela jamais esqueceria. Os olhos da mãe, antes tão doces, estavam agora cheios de julgamento. E o pai, que antes a protegia do mundo, agora apontava o dedo em sua direção como se ela fosse uma criminosa. "Você nos envergonhou!" gritou ele, com a voz tremendo de fúria. "Saia dessa casa e nunca mais volte." Era inacreditável. Ela não tinha feito nada. Absolutamente nada. A acusação de roubo que recaía sobre ela era absurda, plantada covardemente pela cunhada invejosa. E mesmo com lágrimas nos olhos e a voz sufocada de dor, ninguém quis ouvi-la. "Mãe, você sabe que eu jamais faria isso, por favor", implorou, com a alma rasgando por dentro. "Já chega, Lívia!" A mãe gritou. "A partir de hoje, você está morta para nós." O portão se fechou com um estrondo que soou como uma sentença de exílio. A jovem caminhou pela rua, sem destino, apenas com a roupa do corpo e um coração dilacerado. A dor era tão profunda, tão chocante, que parecia que o mundo inteiro havia desabado sobre ela. Como podia a própria família virar as costas daquela maneira? Era como se ela tivesse perdido tudo o que dava sentido à sua existência. No abrigo frio de uma marquise, ela chorou como nunca antes. E foi ali, entre o som dos carros e o silêncio ensurdecedor da solidão, que um homem de terno se aproximou. Alto, discreto, elegante. Diferente de tudo o que ela conhecia. "Você é Lívia?" ele perguntou, com um olhar indecifrável. Assustada, ela se encolheu. "Quem quer saber?" "Meu nome é Henrique. Eu represento alguém interessado em te ajudar." A frase soou surpreendente, quase como uma peça de ficção em meio à tragédia. Ela não respondeu. Apenas o fitou com olhos marejados e confusos. Aquele homem falava com respeito, mas também com frieza. "Ele quer se casar com você. É um contrato simples. Em troca, você terá casa, proteção e uma nova vida. Sem perguntas." Foi como um raio cortando o céu da sua miséria. Um casamento com um estranho? Um milionário misterioso? Era uma proposta absurda. Mas, o que ela tinha a perder? Durante 3 dias, ela vagou sem rumo. Dormiu em bancos de praça, passou fome, viu de perto o que é ser ignorada pela sociedade. Foi ali que entendeu o que é ser esquecida, descartada, invisível. Então, no 4º dia, ela voltou a encontrar Henrique. Com os olhos baixos, voz embargada e o orgulho dilacerado, disse: "Eu aceito." A assinatura do contrato aconteceu em um escritório luxuoso, onde nada tinha cheiro de amor. O casamento seria civil, discreto, sem festa. Ela vestiu um traje bege simples. O noivo, um homem alto, imponente, com olhos frios e presença sombria, não disse quase nada. Apenas estendeu a mão. Nenhum sorriso. Nenhuma emoção. Só uma troca. E assim, uma jovem comovente e perdida selava um destino que ela nem compreendia. A caminho da nova casa, observando o mundo através do vidro escuro do carro, Lívia sussurrou para si mesma: "Que tipo de vida é essa que estou começando?" Mal sabia ela que aquele acordo ocultava um plano cruel, e que seu coração ainda enfrentaria as batalhas mais inesquecíveis e transformadoras da sua existência. A mansão era majestosa. Tão grande e impecável que parecia saída de um conto de fadas sombrio. O portão se abriu devagar, revelando uma construção cercada por jardins perfeitamente podados,
estátuas antigas e um silêncio profundo e perturbador. Ao sair do carro, Lívia sentiu o ar pesar. O luxo ao redor contrastava brutalmente com a solidão estampada em cada parede fria. O mordomo a guiou até o quarto. Nada de abraços. Nenhum gesto caloroso. Seu marido sumiu assim que pisaram na mansão. Ele costuma trabalhar até tarde, disse o funcionário, seco. As refeições são pontuais. O restante será orientada pela governanta. O quarto era amplo, decorado com detalhes dourados e tons sóbrios. Uma cama imensa, janelas com cortinas pesadas e um espelho onde ela mal reconhecia a própria imagem. A garota expulsa de casa estava agora casada com um homem que sequer dissera seu nome completo. Era surpreendente e triste como a vida podia mudar tão drasticamente em tão pouco tempo. Naquela noite, ele apareceu. De pé na porta, o homem que agora carregava o título de esposo. Vestia um terno escuro impecável, os cabelos negros alinhados, e os olhos, aqueles olhos. Friamente vazios, como se nunca tivessem conhecido o amor. Espero que não tenha problemas em seguir as regras da casa. Ele disse, sem se aproximar. Respeito e discrição. Não estou interessado em emoções. Lívia sentiu o peito se comprimir. O tom de voz dele era firme demais, quase robótico. Ele não perguntou sobre ela. Não demonstrou curiosidade, cuidado, nada. Apenas ditou ordens. Era como se tivesse se casado com uma sombra. Posso saber, por que se casou comigo? Ela perguntou, tentando buscar humanidade naquele rosto de pedra. O silêncio foi chocante. E então, ele respondeu, olhando diretamente nos olhos dela. Porque precisava. Nada mais. Apenas isso. Como se ela fosse uma peça de um quebra-cabeça funcional, não um ser humano. Os dias seguintes foram tão frios quanto a primeira noite. Ela comia sozinha. Andava pela casa como uma estranha. Os funcionários evitavam conversar. E ele sumia. O mistério era sufocante. Certa tarde, ao caminhar por um corredor lateral, Lívia ouviu vozes abafadas vindas da biblioteca. Parou. O nome dela foi mencionado. Aproximou-se sem ser vista e escutou uma conversa que dilacerou seu coração com um golpe cruel. Já temos o casamento. Agora é só esperar. Quando o bebê nascer, o restante será resolvido. Disse uma voz masculina. Era ele. Seu marido. Tem certeza de que essa garota vai conseguir? Perguntou um outro homem, mais velho. Ela não precisa saber. Só preciso de um herdeiro para garantir a sucessão do meu irmão. Depois, ela estará livre para ir embora. Com a quantia que desejar. Foi como levar um tapa no rosto. Tudo fazia sentido agora. O contrato, a pressa, o desprezo, ela havia sido comprada como uma reprodutora. Uma peça num jogo sujo para perpetuar um nome, uma herança, uma linhagem. O irmão dele, pelo que entendeu, havia morrido recentemente. E agora, ele precisava de um filho para preencher a lacuna. Era tudo profundamente revoltante. A dor invadiu o peito de Lívia como uma faca girando devagar. Ela sentiu as pernas tremerem. O chão pareceu sumir sob seus pés. Naquela noite, sozinha em seu quarto, encarando o teto escuro, ela chorou. Mas não como no dia em que foi expulsa. Agora, era diferente. Era um choro silencioso, inspirador em sua resistência, de quem foi esmagada, mas ainda se recusa a ser destruída. Ela sussurrou para si mesma. Eu não vou ser usada. E ali, nasceu uma decisão transformadora e corajosa.
ela fugiria. De novo. Mas dessa vez, não como uma vítima. Fugiria para salvar sua alma. Ela esperou a madrugada cair. A mansão dormia em silêncio absoluto, como um túmulo de luxo. O relógio marcava 3 horas quando Lívia se levantou da cama com os pés descalços e o coração em pedaços. Estava tudo pronto. Um casaco surrado, um envelope com algumas cédulas que havia encontrado em uma gaveta da biblioteca e uma mochila com o mínimo que conseguiu esconder. Ela não queria nada daquele homem. Só queria fugir com o que lhe restava de dignidade. Era inacreditável pensar que havia aceitado aquele casamento em busca de segurança, e no fim, estava mais vulnerável do que nunca. Não havia amor, não havia compaixão. Só um plano cruel, arquitetado friamente por um homem sem alma. Ela não seria a mulher que daria um herdeiro a um legado podre. Saiu pela porta dos fundos, com a respiração ofegante e os olhos marejados. Caminhou pela estrada de pedras até alcançar a rua. Um táxi velho passou e parou ao ver a jovem de cabelos soltos, olhar desesperado e mãos trêmulas. "Pra onde, moça?" perguntou o motorista, surpreso com a hora. "Pra bem longe." Ela respondeu, com a voz rouca e a alma quebrada. Durante o trajeto, as lembranças vieram como ondas de dor. O dia em que foi expulsa de casa. O contrato assinado com um desconhecido. O olhar gelado do homem que agora chamavam de marido. E a conversa chocante que revelara o motivo por trás de tudo. Ela havia sido apenas uma peça descartável. Nada mais. O táxi a deixou em uma cidade do interior, a quilômetros da capital. Um lugar simples, sem luxos, mas com gente de verdade. Ali, ela encontrou abrigo em uma pensão modesta, administrada por uma senhora chamada Dona Clarice, que a recebeu com um sorriso caloroso e uma xícara de chá quente. "Está fugindo de quê, menina?" perguntou com ternura. Lívia não respondeu. Apenas sorriu com os olhos marejados e disse: "Estou tentando me reencontrar." Naquela noite, dormiu em um colchão duro, coberta por um lençol fino. Mas pela primeira vez, sentiu um fio de liberdade pulsar dentro do peito. Não havia luxo. Não havia ninguém ditando regras. Só ela, e o vazio que precisava curar. Foi um recomeço comovente, ainda que doloroso. Nos dias que se seguiram, Lívia procurou trabalho. E encontrou. Um centro comunitário precisava de voluntários para cuidar de crianças órfãs. Ela se apresentou, com as mãos trêmulas e o coração aberto. E foi aceita. Entre as crianças, encontrou algo que há tempos não sentia: afeto genuíno. Um abraço apertado. Um sorriso sem interesse. Um bilhete desenhado com lápis de cor: "Você é legal, tia." Aquilo foi transformador. Cada dia ao lado delas devolvia a ela um pedaço da alma que o passado havia roubado. A dor ainda existia, mas agora era habitada também por ternura e pequenos milagres. Enquanto isso, na mansão que um dia chamara de prisão, o milionário descobria a ausência da esposa. O quarto vazio. O bilhete deixado sobre a cama: "Eu não sou uma máquina de herdeiros. Eu sou uma mulher. E você nunca me verá novamente." Ele não imaginava o efeito devastador que aquelas palavras causariam. Nas semanas seguintes, o silêncio da casa se tornaria insuportável. Os olhos dele, antes frios e impenetráveis, agora fitavam o nada com angústia. Algo inesperado se agitava dentro de si. Uma ausência que doía mais do que ele queria admitir. Foi um despertar lento, mas profundo. Enquanto Lívia construía sua força entre as crianças que tanto precisavam de carinho, o homem que havia ferido começava a perceber que perderá algo que o dinheiro jamais compraria.
e essa ausência seria o início da sua redenção. Os dias começaram a parecer longos demais na mansão Montenegro. A ausência de Lívia ecoava em cada canto daquele lugar suntuoso e silencioso. Não havia mais passos leves nos corredores. Não havia mais o som suave da voz dela tentando, inutilmente, quebrar seu gelo. O bilhete que ela deixara estava agora amassado, mas ainda sobre a escrivaninha, como uma ferida aberta que não cicatrizava. Foi chocante como a partida dela escancarou um vazio que Rafael Montenegro nunca imaginou existir. Acostumado a controlar tudo, empresas, pessoas, negócios multimilionários, ele se viu, pela primeira vez, sem controle algum de si mesmo. Dormia mal. Não comia. E seus olhos, antes firmes e orgulhosos, agora revelavam algo novo, tormento. O plano que parecia infalível agora lhe parecia cruel e grotesco. Queria um herdeiro para preservar o legado do irmão falecido, sim, mas, a que custo? Usar uma mulher como uma incubadora, sem lhe dar escolha, sem lhe oferecer sequer respeito? Ele tentou justificar a si mesmo. Tentou se convencer de que havia sido apenas estratégico. Racional, frio, como sempre fora. Mas a verdade era mais profunda e revoltante, ele havia pisoteado o coração de alguém puro. Um dia, por impulso, entrou no antigo quarto de Lívia. Os lençóis ainda tinham o perfume suave dela. Sobre a mesa, encontrou um livro infantil com anotações que ela fazia. Ela estava aprendendo a contar histórias para crianças. Histórias com lições. Esperança. Amor. Foi comovente. Como aquela mulher, com o coração partido, ainda se doava com tanta generosidade? Como ele pôde ser tão cego? Decidido, Rafael mandou investigar a origem de Lívia. Descobriu a injustiça da expulsão. O abandono cruel da família. E mais, soube que ela estava vivendo em uma cidade pequena, ajudando crianças órfãs em um abrigo comunitário. Não havia levado nada da mansão. Nem joias. Nem roupas caras. Nada. Apenas a coragem e a própria alma. Aquilo foi transformador. A ficha caiu de forma brutal. A mulher que ele havia comprado com um contrato era, na verdade, a única que poderia ter lhe dado algo real, amor. Mas ele a tratara como mercadoria. Agora, era tarde demais? O tormento crescia. O nome dela ecoava em sua mente como um lamento sagrado, Lívia, Lívia, Lívia. Na noite seguinte, após longas horas de insônia, Rafael se levantou e foi até o cofre da mansão. Ali, entre documentos antigos e relíquias do irmão, havia o contrato do casamento. Ele o encarou com repulsa. E então fez algo impensável. Rasgou folha por folha, lentamente, como um pedido de perdão silencioso. Aquela aliança baseada na mentira não existia mais. Se quisesse reconquistá-la, e agora ele sabia que queria, mais do que tudo, teria que fazê-lo como homem, não como milionário. Decidido, ele chamou seu motorista. Prepare o carro. Amanhã, viajamos ao interior. Preciso consertar o maior erro da minha vida. Do outro lado, Lívia ria com as crianças, ajudando uma delas a pintar um desenho de uma família com um sol brilhando sobre a casa. Um deles olhou para ela e disse: "Tia, você é tipo uma fada, né?" Ela riu, sem imaginar que naquele exato momento, o homem que a feriu estava atravessando cidades para dizer algo que nunca havia dito a ninguém. "Me perdoa. Eu te amo." A cidade era pequena, quase esquecida no mapa, mas para Lívia, aquele lugar se tornará um refúgio encantador, onde as feridas da alma começavam a cicatrizar. Os dias eram preenchidos com risos de crianças, o cheiro de bolo de milho vindo da cozinha da Dona Clarice,
e tardes inteiras dedicadas a ensinar palavras novas aos pequenos. Ela havia construído ali, entre simplicidade e carinho, um novo lar, mesmo sem uma casa própria. Naquela manhã, o sol brilhava forte quando ela saiu da pensão para ir ao centro comunitário. Levava consigo um saco de pães doados pela padaria da esquina e um coração ainda frágil, mas mais forte do que antes. Caminhava tranquila, quando ouviu alguém chamar seu nome. Lívia! A voz veio carregada de lembrança e tensão. Ela parou no mesmo instante. O saco de pães caiu no chão. Era ele. Rafael Montenegro, o homem que a havia ferido de maneira quase irreparável, estava ali, parado no meio da feira, sem terno, sem seguranças, sem arrogância. Apenas um homem. Com o rosto cansado, a barba por fazer, e os olhos, profundamente arrependidos. Não, ela sussurrou, dando um passo para trás. O que você está fazendo aqui? Eu vim te pedir perdão. Ele disse, com a voz embargada. Pessoas passaram ao redor, mas o mundo parecia suspenso entre os dois. O reencontro foi inesquecível, não pela grandiosidade, mas pela carga de dor, choque e emoção contida em cada segundo. Você acha mesmo que pode aparecer aqui, e apagar o que fez? Ela perguntou, com os olhos marejados. Não. Ele respondeu. Eu não vim apagar. Eu vim me ajoelhar diante da mulher mais incrível que já conheci e dizer que destruí a única chance de ser feliz, por egoísmo. Por medo. Ela o encarou, com os punhos cerrados e o coração batendo como um tambor. Eu não sou uma incubadora, Rafael. Eu sou uma mulher. Eu sou um ser humano. Eu sei, ele sussurrou. Eu sei disso agora. Tarde demais talvez. Mas eu não quero mais nada que venha do contrato. Eu rasguei tudo. Acabei com os planos da minha família. Desisti da herança. Desisti de tudo. Eu só quero, você. Se me permitir, quero construir algo verdadeiro, do seu lado, e não em cima da sua dor. Foi profundo. Desconcertante. Surpreendente. Lívia chorava em silêncio. O povo em volta parecia não importar. Ela queria odiá-lo. Queria gritar. Mas tudo o que conseguiu fazer foi baixar os olhos e perguntar. E por que eu deveria acreditar? Ele tirou do bolso uma fotografia amassada. Era o desenho de uma das crianças do centro. Ela, de mãos dadas com várias crianças, com um coração desenhado sobre sua cabeça. Porque eu vim até aqui, e vi o que você construiu. Vi quem você realmente é. E pela primeira vez na vida, eu quero aprender a amar de verdade. Quero aprender com você. Sem pressa. Sem exigência. Só amor. Aquelas palavras quebraram a última muralha. Naquela tarde, eles caminharam juntos até o centro comunitário. As crianças correram até ela, abraçando-a com alegria. Rafael se ajoelhou para conversar com um dos meninos, e pela primeira vez em anos, sorriu sem máscara. Não foi um final. Foi um recomeço transformador. E no coração de Lívia, uma semente de esperança começava a florescer. Os dias seguintes ao reencontro foram como um delicado amanhecer depois de uma tempestade devastadora. Não havia promessas apressadas. Não havia flores compradas com culpa. Havia apenas a presença constante e silenciosa de Rafael, disposto a reconquistar, gesto por gesto, o direito de estar ao lado dela. Era inspirador vê-lo tão diferente. Ele aparecia todas as manhãs no centro comunitário. Chegava cedo, com roupas simples e mãos livres, pronto para carregar caixas, pintar brinquedos, ouvir histórias infantis, e principalmente,
observar Lívia com uma reverência silenciosa. Era como se ela fosse uma obra de arte viva que ele só agora começava a compreender. Você não precisa provar nada para mim. Ela disse certa vez, depois de vê-lo varrer o pátio sozinho. Eu sei. Mas eu preciso provar para mim mesmo, que ainda posso ser um homem digno do seu perdão. Respondeu ele, com os olhos cheios de uma vulnerabilidade profunda. A cada gesto dele, uma rachadura se abria no muro de proteção que Lívia havia erguido em torno de si. Ela tentava resistir, mas a verdade era que aquele homem, agora despido de todo orgulho, tocava em algo dentro dela que nenhuma dor havia conseguido apagar. Certa tarde, sentado sob uma árvore, Rafael a olhou com seriedade e falou: Lívia, eu queria te dizer uma coisa. Eu não quero mais filhos por obrigação. Eu não quero mais nada que nasça do dever. Eu quero o que for verdadeiro. Quero amor. Quero você. E se um dia você quiser, quero uma família. Mas do seu jeito, no seu tempo. Ela ficou em silêncio, olhando para as crianças brincando à frente deles. Seus olhos se fixaram em uma garotinha de cabelos cacheados que desenhava sozinha no canto, isolada das outras. Aquela ali é a Sofia. Disse ela. Perdeu os pais num incêndio. Desde então, não fala uma palavra. Rafael observou a menina com atenção e algo dentro dele se acendeu. Algo profundamente encantador. E se, ele começou, hesitante, e se nós começássemos de novo, com ela? Lívia virou-se para ele, surpresa. Você está dizendo que quero adotar com você. Não como caridade, mas como a primeira decisão de uma nova vida ao seu lado. Uma vida baseada em amor. Não contratos. Não obrigações. Amor. Foi um momento comovente. Inesquecível. Surreal. As lágrimas escorreram pelo rosto de Lívia, não por dor dessa vez, mas por sentir-se, pela primeira vez em muito tempo, escolhida de verdade. Eu quero isso também. Sussurrou, segurando a mão dele. Mas vamos devagar. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Ele repetiu, com um sorriso sincero. Nos dias que seguiram, deram entrada no processo de adoção. Visitaram o fórum da cidade, preencheram documentos, passaram por entrevistas com assistentes sociais. Sofia começou a sorrir aos poucos, primeiro para Lívia, depois para Rafael. E certa noite, pela primeira vez desde o incêndio, ela falou: Mãe. Lívia desabou em lágrimas. Rafael a abraçou por trás, com a cabeça encostada no ombro dela. E ali, o amor deixou de ser promessa e se tornou realidade. Eles não tinham castelos. Não tinham festas luxuosas. Mas tinham algo infinitamente maior, uma família nascendo do perdão, da reconstrução e da verdade. O amor escolhido, livre e redentor. O sol nascia devagar sobre o céu rosado da pequena cidade. Era o primeiro dia oficial da nova família. Depois de meses de encontros com psicólogos, visitas técnicas e laudos emocionais, a adoção de Sofia fora finalmente aprovada. E naquele instante, enquanto a menina corria pelo pátio com um vestido florido e os cabelos soltos ao vento, Lívia e Rafael se olharam com os olhos marejados e os corações batendo como nunca antes. Não era apenas a legalização de uma guarda. Era o nascimento de um novo capítulo, puro e encantador. Rafael já não era mais o mesmo homem que comprará uma esposa. O olhar antes frio agora carregava uma doçura inédita. Ele havia se permitido quebrar, desmoronar, se reconstruir. E o que surgira dali era um homem melhor, mais humano, transformado por amor. Lívia, por sua vez, estava mais forte.
Já não era a menina expulsa, humilhada e descartada. Agora, era uma mulher que renasceu das cinzas, e que mesmo ferida, escolheu amar de novo. Mas não por obrigação. Não por falta de opção. Ela escolheu Rafael porque ele lutou para ser escolhido. A pequena Sofia agarrou-se ao pescoço de Rafael e disse: "Papai, posso dormir com vocês hoje?" Ele sorriu, com os olhos úmidos. Olhou para Lívia, que assentiu com um carinho infinito. "Pode sim, minha princesa." Foi comovente. Em um mundo onde tantas famílias se desfazem por orgulho, aquela ali se formava por perdão e resiliência. Nenhum deles era perfeito. Mas juntos, estavam inteiros. Mais tarde, naquela noite, depois que Sofia adormeceu entre os dois, Rafael segurou a mão de Lívia e a puxou devagar para o jardim iluminado pela luz da varanda. Lá fora, o céu estava pontilhado de estrelas e um silêncio sagrado os envolvia. "Obrigado por me dar uma segunda chance." Ele sussurrou. "Eu teria entendido se você nunca mais quisesse olhar na minha cara." "Eu também me surpreendi com meu coração." Ela respondeu, emocionada. Mas às vezes, o amor verdadeiro vem de onde menos se espera. E, quando vem, não dá para ignorar. Eles se abraçaram, não como dois estranhos unidos por um contrato, mas como dois sobreviventes que, mesmo atravessando o fogo, escolheram reconstruir juntos uma nova história. Uma brisa leve soprou, fazendo os cabelos dela voarem levemente. Ele a beijou com ternura. Não havia mais culpa naquele gesto. Havia desejo, respeito, e uma paz tão profunda e inesquecível que parecia quase irreal. Na manhã seguinte, a família foi à praça da cidade. Compraram pipoca, andaram de mãos dadas e tiraram uma foto diante da fonte central. Era uma imagem simples, sem filtros ou luxo, mas que representava tudo o que haviam conquistado. 3 corações que se encontraram entre os escombros da dor e escolheram o amor como caminho. Lívia olhou para Rafael e disse: "Essa é a vida que eu sempre quis. Não perfeita, mas verdadeira." Ele respondeu com um sorriso calmo: "E agora, é só o começo." Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.